Bom, vamos lá, galera. Agora nós vamos começar a estudar os cadernos do jornal. Então, olha lá. Vamos pegar aqui, ó. Vocês podem ver que ele vem até dividido, ó, em cadernos mesmo, tá? Isso chama-se cadernos. Então, aqui, ó. Estou pegando o primeiro caderno, tá? O primeiro caderno, ele trata dos acontecimentos, tá? Porque a gente já sabe que o jornal, ele trata de acontecimentos reais que estão sendo fatos, que estão realmente acontecendo. Então, olha lá, a manchete é: casos de Covid crescem em 12 de 18 capitais após reabertura, tá? Então, o estado de São Paulo, ele traz o quê? Notícias, olha lá. Várias notícias, ó. Inquérito impõe ala empresarial do bolsonarismo, tá? Ele fala, olha lá, de bastante notícias, tá? A escolha do STF. STF é Supremo Tribunal Federal. Política ameaça a retomada. O vírus devora a renda. Porque está acontecendo de muitas pessoas estarem. Então, olha lá. Aqui. Então, o primeiro caderno, vamos colocar aqui, ó. O primeiro caderno são as notícias. Trata-se do quê? Dos acontecimentos. Vamos ver aqui, ó. Dentro do mesmo caderno, tá? Não é outro caderno. Eu trato o quê? De política. Professora, para que eu preciso saber de política? Sim, eu preciso saber de política porque a política, olha lá, Itamaraty vira bunker de olavistas no governo. Então, olha lá, a gente sabe que esse jornal não é de agora, tá? Mas a gente sabe que no Rio de Janeiro tá tendo problema problema com o governador, tá? Então, assim, ele tá sendo caçado. Então, às vezes, tudo que eu quero saber sobre política, poxa, vai me interessar? Sim, é um estado muito importante. Então, olha lá, vamos lá. O segundo trata-se sobre política. Não se esqueçam que política, ele envolve os três poderes. Executivo, tá? Quem é poder executivo? Os prefeitos, governadores e presidente da república. O legislativo. O legislativo são os vereadores, tá? Os deputados, são o poder legislativo. E o poder judiciário, que são juízes, tá? Olha lá. Então, a política, do que ela trata? Ela relata atualidades do governo, porque o governo em si, ele tem todas essas três funções que eu falei, tá? Esses três poderes, executivo, legislativo. Então, olha lá, aqui ainda tá falando sobre política, tá? Inquéritos expõem a guerrilha, a lá empresarial bolsonarista, tá? Ainda está falando. Poxa, professora, mas eu não quero saber de Bolsonaro. Mas não é questão do Bolsonaro, é questão que nós temos que saber quem está conduzindo o nosso país. Então, se o nosso país está sendo conduzido de uma forma boa, porque é o nosso dinheiro, tá? É o nosso dinheiro que tem que ser conduzido, não pode ter corrupção,
Por quê? Porque qualquer coisa que haja uma corrupção é o nosso dinheiro que está sendo usado, ok? Então vamos lá. Ainda aqui, ó, sobre notícias, tá? Juiz, eu falei para vocês que política não é só o presidente, também é o poder judiciário, tá bem? Aqui, olha, vamos entrar aqui, ó, por dentro da telemedicina. Olha que legal. Não é um jornal, não é um caderno, mas tá dentro desse caderno. Então a gente pode colocar aqui, ó, por dentro Gente, isso daqui da medicina é no jornal da medicina. É no jornal O Estado de São Paulo, ok? Vários jornais, ele pode trazer a estrutura diferentemente. Então, olha lá, fala do SUS, tá? Como vai ser atendimento, da jornada digital, saúde em tela. Muitos profissionais estão atendendo através do quê? Através de vídeos, tá? Olha lá, o recurso ajuda a saber se é hora de procurar um hospital. Por quê? Porque eu não posso ficar procurando hospital hoje em dia por uma coisinha simples, porque é perigoso, eu posso pegar uma pandemia lá no hospital. Agora, essa página é muito interessante, ó. Internacional, tá? Então, eu tenho que estar. Me interessa, por exemplo, olha aqui, ó. As eleições presidenciais, tá? Dos outros países. Tudo que está acontecendo, ó. O avanço do vírus e protestos marcam 4 de julho nos Estados Unidos, EUA Estados Unidos. Então, é bem interessante eu saber o que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque, por exemplo, a Covid-19, ela começou lá na China. Então, assim, o que aconteceu lá na China, né? Que é internacional, é de outro país, porque internacional, nacional é a nossa nacionalidade brasileira, tá bem? Agora, internacional é fora do Brasil. Então, uma coisa que aconteceu fora do Brasil veio parar no Brasil. Então, a gente já pode colocar aqui, ó, internacional. Do que ela se trata? De notícias ou de fatos de outros países. De outros países. Ah, professora, para que eu vou querer saber de outro país? Galerinha, por exemplo, a JBS, a Marfrig, ela manda carne para outros países. Então, poxa, se houver problema na exportação, que é o envio da carne e dos produtos para outros países, vai afetar os empregos aqui no Brasil, tá? Então, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, tá bem? Por quê? Porque às vezes a gente não pensa nisso, tá? Outra coisa, os governos, eles têm que se unir, porque nós estamos num planeta, num mundo. Então, assim, dividido entre países. Então, a paz entre os países é muito importante, ok? Outra coisa que nós precisamos saber sobre outros países, culturas diferentes, isso é bem interessante, tá bem? Acontecimentos, por quê? Porque um desentendimento entre países pode afetar a economia, tá bem? Então, olha lá, pode afetar a saúde, por exemplo, a Covid começou lá na China, ok? Então, vamos lá, continuando.